Amados irmãos, terceira mensagem, estamos aqui para completar um assunto que eu creio que tem edificado a tua vida, assim como tem edificado a minha, pelos momentos que passo refletindo, orando, para que eu não seja uma caricatura espiritual, para que eu não seja um homem de púlpito apenas, mas para que eu seja um homem de Deus e que a vida de Jesus seja vista em mim. Eu chamo isso de formação espiritual. Não basta ser teólogo, preciso ter formação espiritual. Não basta ter formação acadêmica, eu preciso ter formação espiritual. Não basta ter formação na minha denominação, eu preciso ser espiritualmente formado, Cristo formado em nós. Então, só para a gente sintetizar, ou melhor, recapitular as coisas que nós falamos, eu comecei falando para vocês que o grande desejo ministerial de Paulo era ver Cristo formado na vida da igreja. E que isso era um grande desafio, porque às vezes estamos na igreja, mas não estamos sendo formados espiritualmente. Senão Paulo dizia, eu sinto dores de parto até Cristo ver Cristo sendo formado em nós. Então nós vimos que a intenção maior de um ministério é ver a formação espiritual da igreja. Depois nós vimos em Romanos e vimos que o grande propósito de Deus é nos ver conformado a Cristo, formação espiritual. Se Paulo usa o verbo formar em Gálatas 4, ele usa o verbo conformar em Romanos 8. O que eu quero falar agora é sobre a ação do Espírito Santo nessa formação espiritual. Então o Cristo é formado em nós devemos ser conformados a Cristo e Paulo diz que nós devemos ser transformados à imagem do Senhor pela ação do Espírito. Então há um desejo do apóstolo, há um desejo eterno do Pai, há um desejo do Filho e há um desejo do Espírito, uma missão do Espírito, ver Cristo ou nos transformar à imagem de Cristo. E obviamente o texto que eu quero ler com vocês é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 17 e 18, que você já deve ter lido algumas vezes. O texto diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amados irmãos, que grandeza de texto, que profundidade teológica de Paulo. Precisamos olhar, não temos muito tempo para isso, infelizmente, mas à luz do contexto aqui, Paulo faz uma comparação entre o ministério do Espírito e o ministério da lei por Moisés. E ele diz que, enquanto o ministério da lei prendia, escravizava, o ministério da graça, o ministério do Espírito produz liberdade. O texto começa, o verso 17, com uma revelação maravilhosa, dizendo que nós somos livres. Porque diz, aonde está o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Se o Espírito de Deus está em nós, a liberdade em nós, nós somos livres. Livres para quê? Livres para sermos transformados na imagem do Senhor, o que ele diz no verso 18. Todos nós, diz ele, com o rosto desvendado. Sabe o que quer dizer isso? Com o rosto sem o véu. Sem o véu da religião, sem o véu da incredulidade, sem o véu do legalismo judaico tão presente na igreja hoje, sem o véu do pragmatismo tão presente na igreja hoje, sem esses véus que nos impedem de contemplar o Senhor, os véus das barganhas, das campanhas que se propõem na igreja. Faz 7 semanas disso que você vai alcançar aquilo, faz 7 semanas daquilo que você vai alcançar aquilo, venha receber uma nova unção, venha receber o óleo de não sei de quê. Essas crendices todas são véus colocados diante do nosso rosto, que nos impede de contemplar a glória do Senhor e permitir que o Espírito vá nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor. Isso é a graça de Deus que nos ensina, irmão. Esse é o desejo maior do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e era o desejo maior dos apóstolos, é o desejo maior meu e deve ser o desejo maior de todos nós, sermos transformados de glória em glória. Então preste atenção, Paulo usa o verbo formar, o verbo conformar e agora o verbo transformar. Tudo isso para falar de Cristo crescendo dentro de nós crescendo para Cristo
Cristo sendo formado em nós, nós sendo conformados a Cristo e o Espírito nos transformando de glória em glória. Que maravilhosa obra! Eu quero te chamar a atenção nessa última mensagem para algumas coisas. Primeiro, essa ação do Espírito na formação espiritual não é estanque, é um processo. Veja a expressão em andamento, né? Diz que nós somos transformados e dá a intenção de glória em glória, caminhando. Na nossa caminhada, o Espírito vai nos transformando. Então não pense que eu subi ali no monte e venho transformado a imagem de Cristo. Não pense que é no saco, não. É num processo de ação do Espírito que vai usar todas as circunstâncias da tua vida para você ir sendo transformado de glória em glória na imagem do Senhor. A cruz de Cristo vai operando na tua vida, muitas vezes vai esmiuçar o teu ego, vai tirar você do pedestal, vai romper com todas as barreiras, vai utilizar das circunstâncias que você não gostaria de viver, mas por meio dessas circunstâncias o Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida e vai te transformando de glória em glória. Essa é uma obra do Espírito. Ninguém pode fazer isso. Jesus disse assim: Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, se referindo ao Espírito de Deus. A única pessoa que nós podemos ter segurança total que vai nos guiar a toda a verdade é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que recebeu do Pai e do Filho. Há muitas pessoas, muitas estruturas religiosas, muitas denominações, hoje muitos sistemas evangélicos que não nos conduzem à verdade. Por quê? Porque falam de si mesmo, não falam por parte do Pai, do Filho, do Espírito, falam por si mesmo, buscam seus próprios interesses, logo não há formação espiritual. Se você deseja formação espiritual para a tua vida, permita que o Espírito vá te transformando. É obra dele, ele veio para isso, glorificar a Cristo nas nossas vidas. Jesus disse assim: recebereis do que é meu e ele me glorificará. O Espírito veio para glorificar o Senhor, ele está na nossa vida e ele vai nos transformando de glória em glória. Qual é o grande objetivo disso? Nos conformarmos, ou seja, ou melhor, sermos transformados à imagem do Senhor. Olha que coisa tremenda que você ouviu nessas 3 mensagens. A formação espiritual é um propósito da Trindade. Quer dizer o quê? O Pai desejava isso antes da fundação do mundo. O Filho executou isso na cruz. E o Espírito desenvolve isso na nossa vida, no dia a dia. Qual é a base disso tudo? A graça de Deus. A cruz e o túmulo vazios e o trono cheio da presença do Cordeiro de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se enganem. O maior desejo do Espírito de Deus é você ser transformado à imagem do Senhor pela obra dele. Então, se você passa por dificuldades na tua vida, não se inquiete com isso, porque o Espírito está transformando você de glória em glória, está fazendo com que essas coisas cooperem para que você seja conformado a Cristo e está formando Cristo dentro da tua vida. Meu recado final para você é: seja esse o maior desejo da tua vida. As outras coisas lhe serão acrescentadas como promessa de Deus. Guarda no teu coração, não esqueça dessas palavras que eu ministrei para vocês em 3 mensagens e que o Espírito de Deus possa estar confirmando isso. Graça e paz. Até a próxima, até o próximo tema, até o próximo assunto que nós vamos estar aqui partilhando com vocês juntos. Amo vocês, vou servir sempre a Deus e a vocês, em nome de Jesus. Amém.